Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bom com vocês? Tudo joinha por aí? Como que vocês estão? É você. Tenho que falar em primeira pessoa. Você. Não é tudo bom com vocês. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bom com você? Como que você está? Tudo joinha por aí? Tá tudo certo? Metaverso e a igreja. Igreja eu sei que você já ouviu falar. Bem ou mal, você já ouviu falar. E muitos de vocês até frequentam. Isso é positivo, legal. Agora o metaverso. O que é o metaverso? Como se alimenta? Do que se reproduz? Hoje, no Lâmpada para os meus pés. Essa parte ficou muito ruim, né? Enfim, meu nome é Luiz Júnior, esse é o Lâmpada para os meus pés e fica nesse vídeo até o final que hoje nós vamos falar sobre isso. O que é o metaverso? Se quando nós falamos metaverso, vem na sua cabeça a palavra multiverso, que é ali o multiverso da Marvel, você não está tão errado em pensar nisso. Porque o multiverso fala de universos paralelos. O metaverso fala também de uma realidade paralela, só que essa realidade é virtual. E ela existe por causa da internet e é representada por avatares, que são umas espécies de bonecos virtuais que representam a pessoa no mundo virtual. As pessoas podem ter acesso a esse metaverso através da internet e um óculos de realidade virtual, que traz a impressão de uma inserção nesse outro mundo. E é exatamente isso que é o propósito do metaverso, a interação do mundo real com o mundo virtual, de modo que as atitudes no metaverso tragam impacto na sua vida real. Por exemplo, você pode comprar um carro no metaverso e o carro chegar na sua casa. Ou você pode até trabalhar no metaverso e essa ser a sua fonte real de renda. Ou ir em eventos e interagir com as pessoas. Essa ideia é antiga e se fala do metaverso desde a década de 80. Porém se popularizou nos últimos tempos, porque o dono do Facebook comprou essa briga e mudou o nome do Facebook para Meta, dizendo que a partir de agora a empresa está totalmente empenhada em tornar essa ideia cada vez mais real. Mas aí você pode se perguntar, mas o que a igreja tem a ver com isso? Se eu te falar que já existem igrejas no metaverso. Tem uma igreja aqui no Brasil que é Lagoinha, também tem a primeira igreja do metaverso que é a VR Church. Lagoinha que ele fala é do André Valadão, mas é lá de Orlando, lá do Brasil não participa, eu acho. Não, mas o André Valadão, ele diz que essa é a primeira igreja virtual do Brasil. Ele fala. Essa igreja da Lagoinha no metaverso... Não, o site é de Orlando. Não tem problema nenhum ser feito em Orlando. Só que ele ostenta o título de primeira igreja brasileira no metaverso. Mas aí você pode se perguntar, mas pô Luiz, o que isso tem de problema? Você pode usar a igreja virtual para evangelizar. Você pode usar a igreja no metaverso para que pessoas que não podem frequentar a igreja constantemente possam ter acesso ao corpo de Cristo no mundo virtual. Pode facilitar as pessoas e a tecnologia vem para isso. Pô. Show de bola, legal. Mas o problema não é esse. É que existem muitos pastores, como o DJ Soto, lá da igreja dos Estados Unidos, que foi a primeira igreja no metaverso do mundo, que eles não querem somente que a igreja virtual seja uma extensão da igreja física para somar como uma ferramenta de edificação. Mas eles querem que tudo que a igreja física faça, a igreja virtual faça também. Isso é um problema. E isso pode trazer grandes heresias. Por exemplo, sabia que nessa igreja VR Church já teve o primeiro batismo? Eu vou colocar o vídeo do batismo aí para vocês verem. I love that. You're ready to take the plunge. So because of your faith, because of your love for God, Squirrely, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Look at what you've done. Look at what you've done. Just as Jesus didn't stay dead, he rose up from the grave. And so that's the same thing with you. You're not stuck with your old self. You're not stuck there under the water doing the same old thing you've always done. You've got a new destiny and a new vision for your life. So just as Jesus was raised to life, Squirrely, I want you to come up out of the water to symbolize the new life that you have. Cara, eu fico imaginando essas pessoas, esses avatares que se batizaram. Eles se batizaram
na vida real e isso foi representado no multiverso, ou foram só os avatares deles que se batizaram, entende? E se foram só os avatares deles que se batizaram, como dá a entender, eu pesquisei em outras fontes, eu vi alguns vídeos no YouTube, alguns colegas aqui falando sobre o assunto, e dá a entender que quem se batizou foi o avatar da pessoa e não a pessoa. E isso é um grande problema, porque o batismo é um símbolo que é representado por uma matéria. E a matéria que representa o batismo é a água, que significa purificação. Para você que não sabe, a palavra matéria vem do latim e ela significa substância física. É qualquer coisa que possui massa. É tudo que tem volume, podendo se representar no estado sólido, líquido ou gasoso. Então, quando Deus, Jesus Cristo, ele deu a ordenância do batismo, ele falou que o batismo deve ser feito nas águas, entende? E a água representa a purificação. A pessoa ela mergulha na água, simbolizando que o antigo homem dela está sendo sepultado, a água purifica e ela sai da água, representando que um novo homem nasceu. E esse novo homem deve andar em novidade de vida, como diz em Romanos capítulo 6. E tudo isso é representado em algo sólido, em algo físico, em algo palpável pela matéria. Por exemplo, para você entender melhor essa questão de matéria na ordenância de Jesus Cristo, o quão é importante esses símbolos representados por matéria. Por exemplo, Deus chama Abraão no capítulo 17 de Gênesis e ele faz uma aliança com Abraão. Ele fala: Abraão, através de ti eu vou fazer uma grande descendência. E o seu povo, ele será o povo de Deus, ele será as pessoas que vão ser os meus filhos, vão ser as pessoas que vão ser representadas como nação santa. E a aliança que eu faço com você para representar isso é a aliança da circuncisão. A circuncisão será um sinal entre mim e o seu povo, entre mim e a sua descendência, que essa descendência é a descendência abençoada. E o que é a circuncisão? A circuncisão é o corte do prepúcio do filho feito no 8º dia de nascimento. Existe uma matéria ali, existe algo que Deus fala para Abraão fazer, que é sólido, que é palpável, que representa algo espiritual, que é o corte ali da pele do prepúcio, que é a circuncisão. Agora imagina se Abraão chega em Deus e fala isso aqui: bom Deus, eu até quero cumprir aquilo que você falou, mas sabe o que é? Eu tenho dó dos meus filhos, cortar, fazer um corte neles, isso ser um sinal, não pode machucar? Faz o seguinte, Deus, tá vendo esse carinha aqui? Esse carinha é o Clóvis. Graça e paz! O que a gente pode fazer? Eu pego o Clóvis, esse Clóvis, ele representa os meus filhos. Ele é um bonequinho que vai representar os meus filhos. Então a gente corta a pelinha aqui, ó, do prepúcio dele, né? E aí, em vez de cortar a pele do prepúcio dos meus filhos, a gente corta dele e tá tudo ok. Ele está sendo representado, os meus filhos estão sendo representados. O que você acha, Deus? É uma boa ideia. O que você acha que Deus ia falar? Você acha que Deus ia gostar disso? Você acha que Deus ia achar bacana e aprovar? Bom, eu acho que não, cara. Deus levava essa questão da circuncisão tão a sério que quando Moisés não circuncidou os seus filhos, a Bíblia fala que Deus perseguiu Moisés e falou: quer saber, Moisés, eu vou dar uma matada em você. Entende? Porque uma lei estava sendo quebrada e Deus ele precisava aplicar a ira dele por causa da justiça de Deus em Moisés, porque Moisés não estava cumprindo uma lei. E as leis de Deus, principalmente no Antigo Testamento, era levado muito a sério. Então Deus deu ordenanças que precisam ser cumpridas no mundo físico e não tem como ser levado para o mundo virtual, porque exige a matéria, exige o sacerdote, exige a congregação da igreja física, aprovando, entendendo que aquilo é algo espiritual. Não tem como representar isso no mundo virtual. Agora, isso é só um problema dos muitos problemas que essa igreja virtual pode trazer. Uma vez um sábio me disse, e a gente tem que ter sabedoria, uma faca serve tanto para matar uma pessoa quanto para passar margarina no pão. É uma ferramenta que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. E a gente tem que ter essa sabedoria. Que é claro que a tecnologia ela vem para somar, se a gente souber usar ela de forma adequada. Agora, se você usa o metaverso como modo de evangelismo, qual o problema disso? Você está usando uma tecnologia para levar o evangelho para frente. Bacana. Se você usa o metaverso para pessoas que não podem frequentemente estar indo na igreja porque tem alguma doença, alguma impossibilidade física que impede ela de estar frequentemente nos cultos e ela
poder usar dessa ferramenta para estar participando do culto no metaverso, cara, show de bola. Agora existem coisas que não tem como levar para o mundo virtual. E a gente tem que saber separar o que é bom e o que é ruim. E outra coisa, espiritualizando mais as coisas. Você sabe que existe um movimento de Satanás para distanciar as pessoas cada vez mais do mundo físico. Hoje em dia, só com celular, sem estar na realidade virtual, as pessoas estão cada vez mais afastadas umas das outras. As pessoas estão cada vez conversando menos, tendo menos contato com outras pessoas. Isso tem gerado depressão, doenças emocionais. Você acha que o metaverso vai aproximar as pessoas ou vai afastar elas no mundo físico? Eu creio que vai afastar e, consequentemente, pode ter certeza, isso vai gerar várias doenças emocionais. Então são coisas que a igreja tem que entender como um alerta e tem que saber usar essa ferramenta da melhor forma possível. Nada como estar na igreja, meu brother. Esses dias eu estava lá no culto e chegou uma senhora que eu gosto muito e ela está passando por muitos problemas. Eu fiquei incomodado de querer dar um abraço nela, entende? E eu fiquei incomodado e eu não sou muito de abraçar, eu tenho vergonha, entende? Só que eu fiquei tão incomodado que no final do louvor eu fui, dei um abraço nela, eu falei, ó, Deus está contigo, entendeu? Tamo junto, a igreja está aqui, se você precisar, fala com a gente, fale conosco que a gente tá junto. E eu vi os olhos daquela mulher se enchendo de lágrimas. E eu vi que ela saiu daquele culto renovada. Agora eu te pergunto, será que no multiverso eu conseguiria dar um abraço naquela pessoa? Será que ela sentiria o calor humano, o amor sendo transmitido através de um abraço, de um contato físico? Cara, eu acho que não. Não tem como substituir a igreja física por uma igreja virtual. Então, vamos pensar sobre isso. Não só na questão da igreja, mas no cristianismo como um todo, ok? Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like, compartilhe o vídeo também. Faz um favor, se inscreva no canal, você ainda que não é inscrito. Faz um favor pra mim também, cara. Pega o seu amigo e compartilha esse canal com o seu amigo. Fala, pô, se inscreva nesse canal aqui, o cara é tão bacana, o cara fala legal, o cara explica legal. Pelo amor de Deus, eu quero crescer nesse canal, meu. Amém? É só isso, Deus te abençoe e tchau.